Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que muito tem me ajudado a fazer esse canal crescer. Esse canal tem sido uma benção, porque tem alcançado vidas. Eu tenho recebido irmãos aqui lá de Caetité, né? Irmãos de várias cidades que faz seus comentários, eu fico muito feliz. Você quer me deixar feliz? Não é você mandar dinheiro para mim, não. Você quer me deixar feliz? Basta você fazer um comentário. Ah, irmão Nilson, assisti a mensagem. Ah, gostei, porque eu falo, meu irmão, com base dentro desse livro. Eu sou realista. Eu não falo com base naquilo que diz os homens, que diz a teologia, que é uma mentira. A teologia é a pior mentira que existe. Teologia vem de estudar Deus, estudar as religiões, se aprofundar no conhecimento das religiões, querer estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se crê, não se estuda. Eu fiz essas coisas, hoje eu fiz como diz o apóstolo São Paulo em Filipenses. O que Paulo diz? Que tudo que ele fez, ele comparou como esterco. O que é esterco? Toda a sabedoria que ele aprendeu na teologia, escatologia, tudo que ele aprendeu, ele comparou tudo como esterco. Para nada serviu. Buscou do alto, e do alto ele foi revestido. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho uma palavra para nós neste momento. E o título da mensagem é essa: 44 anos dentro do sistema, fui liberto pela graça. Esse é o que vos fala. Eu sei que você também. Eu tenho ouvido testemunho de irmão que nasceu, cresceu, se formou, se tornou pastores, presidentes de movimentos. E quando ele conheceu a graça, ele largou tudo. Porque a graça, meu irmão, não depende de nós. Não é eu mais a minha esposa, ela quem viu e passou para mim. Eu discordei, eu não aceitei, porque eu era um pastor, praticamente 40 anos como pastor, ensinava só mentira, porque o pastor é tudo mentiroso. Já desde que a palavra pastor, quando você fala, o cara fala, sou pastor, já é um mentiroso. Porque pastor vem de apacentamento. Apacentar o quê? O que apacenta é animal. Animal é apacentado. Você dá pastagem para os animais. Mas gente não. Gente é um professor. Se você é um professor, você tem que ter um outro título, mas não pastor. Quando o cara fala, eu sou um pastor, já é um mentiroso. Porque dentro desse livro diz, pastor é quem dá pastagem às ovelhas. Como Davi, como Moisés, como também Jacó, os filhos de Jacó. Vários pastores estão aqui dentro. Mas hoje, isso é vergonhoso, usar esse título pastor. Eu tenho vergonha, eu tinha vergonha desse nome. Eu era evangelista. Eu até achava bonito, evangelista. Aquele que evangeliza, eu achava bonito. Mas quando falaram que eu tinha que ser consagrado a esse tal de pastor, eu repudiei. Mas tinha. Eu não podia desobedecer. Pegaram eu e minha esposa, levaram lá na frente de lá de mais de 600 pessoas, despejaram óleo na nossa cabeça. A partir de agora, não é mais evangelista, é pastor. Eu comecei a ser chamado de pastor. Ia de um lado para o outro, dirigi igreja. O que mudou a minha vida? Minha vida cada vez mais piorou. Essa que é a verdade. Mas, irmão, eu fui do Evangelho Quadrangular. Por muitos e muitos anos dentro do Evangelho Quadrangular. No Evangelho Quadrangular eu cooperei muito com a Assembleia de Deus. Fui para a Igreja Batista. Fui para a Igreja Presbiteriana. Cooperei dentro de alguns outros ministérios durante 44 anos dentro desses movimentos. Mas não havia paz dentro de mim.
Porque eu achava dentro desse livro, eu conhecia este livro, como conheço, mas não tinha resposta. Se ia perguntar para os seus, que você achava que era superior, até mesmo professor de escola, né, dominical, professor de teologia, eles não tinham resposta e não têm resposta. Porque Jesus foi bem claro, graças te dou, Pai, lá no capítulo 10 de Lucas, quando os discípulos voltaram alegre, tudo que tinha presenciado. Jesus se alegrou e diz, graças te dou, Pai, porque ocultasse, escondesse dos intelectuais, do sábio, inteligente, e revelasse a quem? Os pequeninos. Por quê, Pai? Isso é da tua vontade, do teu querer. Pronto. Então não adianta você ler, abrir, desfolhar esse livro. Se Deus não te abrir, o seu entendimento que está aqui, ó. E o Espírito Santo é único. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 e versículo 26 de Romanos, o Espírito Santo é o que intercede. Não existe homem nenhum, meu irmão. Pare com esse negócio, meu paizão na fé, que intercede coisa nenhuma. Ele não intercede nem para a vida dele mesmo. Ele não tem paz nem com ele mesmo. Porque a preocupação desses homens é dinheiro, como eu ouvi ontem. Eu vi num programa, os caras tirando sarro, pegavam aquele monte de dinheiro depois que fez lá o trabalho evangelista lá, numa determinada igreja lá. Pegava aqueles pacotes de dinheiro assim, jogava lá no hotel, jogava em cima da cama assim, fazia, eita dinheirada que eu peguei desses trouxa. Tirando sarro. Assim como esses bandidos que assaltam, faz um grande assalto e pega aquele monte de dinheiro, ele se alega, se festeja aquele monte de dinheiro. Assim são esses camaradas. Eles vão lá pro hotel, chega lá, despecha aquela sacolada de dinheiro lá, e conta aquele monte de dinheiro, e esparrama aquela dinheirada. Ei, mas é fácil tirar dinheiro desses crentes, hein? Cambada de trouxa. Ainda tira sarro ainda. Então, meu irmão, eu vivi lá dentro. Eu não estou criticando você que dá sua oferta, o seu dízimo, porque eu também fui assim. Eu cheguei a tirar 30%, eu fiz um voto. Cheguei a tirar 30% do meu salário para dar para esses local que se chama de igreja, e de igreja não tem nada. Eu achei muitas coisas aqui dentro que não bate. Não existe nada. Tudo que a religião ensina, 100%, é mentira. O que é verdade? Nada. Nada é verdade. Tudo é mentira. Por quê, irmão Nilson? Porque Romanos, capítulo 4, versículo 3, ou 3 e 4, uma coisa assim, estou bem certo. Que todo homem é mentiroso. Mas se todo homem é mentiroso, não escapa ninguém. Nenhum homem escapou da mentira. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Eu era fiel. Pensava que estava sendo fiel a Deus. Nas minhas orações, nos meus louvores, nas minhas noites de vigília, nos meus jejum. Essas mãos foi colocada milhares e milhares de vida. Recebi pessoas que falam assim, você orou para o meu irmão sarou. Não sei. Você lembra daquela mulher assim que você ungiu a cabeça dela, que ela estava perdendo os cabelos, o cabelo dela voltou no mesmo lugar. Não sei. Eu não posso dizer que foi a minha oração. O cabelo dela voltou porque tinha que voltar. Porque o maior curador que nós temos hoje são a medicina, o médico. Os médicos, esse é certeza, porque você chega lá, eles vão te examinar e vai falar qual é o seu problema. Se precisar de uma cirurgia, ele faz cirurgia, remove o tumor que tem lá dentro, te vai dar um medicamento e você volta a ser o que você era. Mas não espera por oração não, meu irmão. Não fica aí mandando alguém pôr a mão na sua cabeça, porque eu nunca vi. Não é que eu estou falando, porque eu nunca vi. Falar, eu já vi demais.
Porque naquele tempo não havia celular, não tinha como filmar. Mentira em cima de mentira. Porque a mulher estava cancerosa. Eu cheguei, estava junto com a minha esposa, a mulher lá deitada, com a filhinha pequena. Eu vi um pastor falando isso. Eu cheguei e falei, Senhor, eu faço agora um desafio. Eu vou orar por essa mulher. E se o Senhor não curar ela, agora eu rasgo essa Bíblia, guspo dessa Bíblia e piso em cima dela. A mulher dele disse que regalou os olhos para o lado dele. Ele colocou a mão, orou. Acabou de orar, a mulher ficou curada, sã de tudo. Mas isso foi ele quem disse. E a igreja bate palma, dá glória a Deus. Como é que você pode provar isso? Por que hoje a gente está vendo aí esse movimento que está aí, praticamente no Brasil inteiro? Esse menino aí, acho que de 14 anos, chamado Miguel, diz que nasceu surdo e mudo. Com 3 anos ele passou a falar. Quando ele passou a falar, já começou a pregar. Então a gente vê que já é uma grande mentira. Porque uma criança, quando ela começa a falar, ela leva muito tempo para aperfeiçoar. Começa mamãe, papai, vai indo devagarinho. Aí diz que com 3 anos, ela já começou a falar. Ela disse que não chorava, não tinha som nenhum. Com 3 anos, ela teve um milagre, já foi curada, já começou a pregar. Virou um pregador. Mas como pregador, como? Se ela nunca ouviu, se ela não falava. Então você vê que já é uma mentira. E depois ela estava dizendo, eu sou cego, praticamente cego, só enxergo 20%. Vamos abrir lá em Samuel. Desfolhando a Bíblia assim. Aí quando ele percebeu que ele ia começar junto com o povo ler, ele percebeu que alguém estava com a câmera, com o celular apontado para ele, ele afastou da tribuna. Falou, vou pedir para o irmão aí ler para mim aí, tal. Quer dizer, ficou com vergonha. Então, esse rapazinho, esse menino, está aí repercutindo no Brasil inteiro e ganhando muito dinheiro através de mentira. Ele diz que aprendeu com quem? Com Marco Feliciano. Quem é Marco Feliciano? Um dos piores pregadores que existe no Brasil. Porque se ele tivesse aprendido com um dos mais ruins, mas do pior que ele procurou, parece que ele ouviu 27 vezes a mensagem dele para decorar a mensagem dele para começar a falar. Então o que a gente vê por aí é pessoas aprendendo com os piores. Porque em quem você vai espelhar? Aqui no Brasil, existe alguém? Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares? Quem você vai se espelhar? Em quem que você pode falar, eu vou seguir este homem, porque este homem não tem. São todos iguais. O negócio deles é dinheiro. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Eu era do sistema. Eu era fã do Silas Malafaia. Li vários livros do Edir Macedo. R. Soares, gostava de ouvir o programa do R. Soares. Eu gostava para aprender desses homens. Mas um certo dia, minha esposa, vendo a Graça, o nosso irmão Geraldo, ela me chamou e me mostrou. Eu repudiei. Eu achei que aquilo contrariava completamente tudo que eu tinha aprendido durante 44 anos. Mas eu não desisti. Então, por isso que eu falo a você, que seu marido ou a sua esposa aceitou a graça, e você, porque é um presbítero, um diácono, alguma coisa lá na igreja, continua insistindo, lá na sua denominação, deixe e vai ouvir a graça, porque a graça não mente, ela vai aqui dentro, ó. Ela vai mostrando a verdade aqui dentro. E eu comecei, ele falou do batismo, eu concordei com ele, porque a água não tira pecado de ninguém. Se a água tirasse pecado, João Batista não tinha dito, eis o cordeiro que tira. Ele diz lá, 1:29 de João, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não ia falar isso, mas se eu falar isso, o povo vai parar de vir para ser batizado. Então não posso falar isso. Mas ele diz, quando ele veio, eis o cordeiro que tira. Porque a água nunca tira. Ele mesmo foi bem verdadeiro quando ele disse, eu vos batizo com água. Mas
após mim vem muito mais do que eu não sou digno de amarrar nem as correias da sua sandália. Ele se batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem era? Jesus. E qual é o verdadeiro batismo? Romanos 6, do versículo 3 ao versículo 6. O velho homem morreu na cruz de Cristo. E o próprio João disse, confirmou, o próprio João que escreveu Apocalipse capítulo 1, versículo 5, não foi a água que tirou o nosso pecado, foi o sangue. Então, eu acreditei. Logo ele falou da ceia. Eu também concordei que um pedaço de pão, ceia, que eu conheço é janta. Eu já sabia que era janta. Mas eles diziam ceia, porque eles misturam uma coisa com a outra. Porque o apóstolo Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto. Espero que aquela repreensão do apóstolo Paulo está no capítulo 11 de Coríntios e traz para dentro da igreja deles. Jesus, primeiramente, se você olhar ali, Mateus capítulo 26, se você olhar lá em Marcos capítulo 14, olhar lá em Lucas capítulo 22, primeiro Jesus jantou, primeiro ele ceou. O que é cear? Jantar. Depois ele simbolizou o ato da Páscoa. E eu concordei. Quando ele falou sobre dízimo, aí eu bati palma. Falei, opa, tá aí. Aí ele foi falando, mas quando ele falou, ele foi ensinando, eu fui concordando, alguma coisa eu queria discordar, mas ele mostrava dentro da Bíblia. Ele ia, punha lá a tela lá e falava, eu, pá, como eu conheço bem esse livro, rapidamente. Eu concordei, foi a partir de agora, eu não faço mais parte dessa imundícia chamada Igreja Evangélica. A partir de agora, eu pertenço à graça e vou começar a gravar. Vou abrir um canal para falar ao povo. Se eu pudesse, eu tenho 11 pessoas que se tornou pastor através dos meus ensinamentos. Se eu pudesse voltar lá e tirar todas essas pessoas lá de dentro, mas deixa, que isso pertence a Deus. Deus sabe todas as coisas. Não é porque aqueles que não estão na graça não vai alcançar. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a graça são aqueles que estão libertos. Eles são libertos. Come, bebe, vai aonde quer, não tem ninguém para impedir eles, porque são libertos por Cristo. Meu irmão, eu acho que não tem dúvida. Fique com esta palavra. Não quero prosseguir, porque se eu for falar, eu fico o resto do dia falando aqui, porque é muito grande o testemunho. Mas devagar a gente vai falando um pouco. Fique com esta palavra, compartilha. Curte e compartilha. Se você quiser inscrever no meu canal, eu fico grato por isso. Graça e paz para todos. Bye, bye.